Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, em 2019, fez um convite para toda a sociedade para pensar uma outra economia. Mostrar que é possível pensar e acreditar que a sociedade pode ser melhor. Como dizer isso para as pessoas? Falar, olha, não, né, isso não é matemática, economia é ciência social aplicada. Você pode escolher, né? Porque se falava no passado de Estado mínimo, né? Então o Estado tinha que ser enxugado e, na verdade, o Estado continua mínimo. Mas, na verdade, para os interesses, e máximo para os interesses das corporações e mínimo para o povo, não é? Olá, bem-vindos ao programa Polis. Meu nome é José Luiz Quadros de Magalhães, sou da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. E hoje nós temos a grande satisfação em receber o professor Eduardo Brasileiro. O professor Eduardo Brasileiro é doutorando em Ciências Sociais na PUC Minas e é membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Muito obrigado você, professor Luiz Quadros. Muito obrigado por essa oportunidade de estar nesse diálogo sobre o Polis, sobre os desafios da nossa sociedade. Pois é, e aí eu quero começar primeiro você explicando, né, para nosso público o que significa a economia de Francisco e Clara. Perfeitamente. O Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, em 2019, fez um convite para toda a sociedade de reunir jovens, pesquisadores, empreendedores, gente que está no mundo do trabalho, para pensar uma outra economia. Inspirado em São Francisco e Santa Clara, né, lá nos idos de 800 anos atrás, que tínhamos jovens que se engajaram num processo de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e em cuidado da criação. Então, o Papa Francisco fez a gente convidar essas juventudes, e eu estou envolvido nisso, a construir um movimento popular de uma outra economia no Brasil e na América Latina, no mundo. E aí estamos construindo esse movimento da economia de Francisco e Clara, que tem como premissa, acho que, duas perspectivas. Primeiro é mostrar que é possível pensar e acreditar que a sociedade pode ser melhor. Então, trazer o princípio da esperança numa sociedade que nós vivemos tomada pela distopia, né? Que esse processo de não crer que dá para melhorar as coisas, que o mundo pode ser melhor. E segundo, um processo de educação popular da economia. Entender que a gente pode entender economia quem não é economista, né? Exato, pois é, isso tem uma questão assim, que tem me preocupado muito, essa questão desse discurso. Eles transformaram ideologicamente, utilizando a palavra ideologia como uma distorção proposital da realidade, né? Como uma mentira, né? A economia como sendo um discurso matemático. Olha, a economia é técnica, é matemática, logo a gente não pode contrariar a economia. E com isso, então, nós perdemos o espaço da ética, o espaço da democracia, de decidir democraticamente qual é a economia que a gente quer, como é que a gente quer viver, e o próprio direito está subordinado a falsos imperativos econômicos. Né? Como é que a economia de Francisco e Clara, né, como é que você vê essa questão, né, essa manipulação? E principalmente, como dizer isso para as pessoas? Falar, olha, não, né, isso não é matemática, economia é ciência social aplicada. Você pode escolher, né? Exatamente. A primeira coisa que às vezes as pessoas que estão nos escutando pensam, né? Mas economia é um problema político, né? Economia é dinheiro no bolso. Muitos lugares que a gente vai conversar sobre economia de Francisco e Clara, as pessoas vêm falar, não, economia é poupar, economia é ter seu emprego, é gastar dinheiro. E economia também, às vezes, para as pessoas, e não estão erradas, é bolsa de valores, é algo distante. E a gente não se percebe como um agente econômico, né? E você me fez lembrar de um economista chamado Karl Polanyi, lá do século passado, um grande economista austríaco que falava que no século passado para cá, a sociedade se desvencilhou da economia, de modo que a economia a sociedade está a serviço da economia e não o contrário. A economia não serve aos interesses comuns, né? Por exemplo, você falava a democracia. Então, nós temos lá na nossa Constituição que temos que garantir moradia, saúde, qualidade, mas quando você fala para o agente político vai fazer a ação e vai falar, vamos transformar a economia, vamos garantir saúde para todo mundo de qualidade, vai falar, não tem orçamento. Não tem na conta pública. O que aconteceu, né? Hoje é um sequestro que a gente pode entender. Há um sequestro de elites econômicas, nós temos os bilionários no mundo aí, agentes econômicos, que sequestram o orçamento público por seus interesses. Porque se falava no passado de Estado mínimo, né? Então o Estado tinha que ser enxugado para o povo
para o povo ter liberdade econômica. E, na verdade, o Estado continua mínimo. Mas, na verdade, para os interesses, e máximo para os interesses das corporações e mínimo para o povo, não é? Acho que isso que você falou aí é muito importante, né? Essa questão do Estado. A gente fala, os Estados Unidos é um Estado que não intervém na economia, é um Estado mínimo. Isso é mentira, porque os Estados Unidos é um mega Estado no setor de segurança, Forças Armadas, guerra. O orçamento para a segurança interna, para a guerra, é enorme, enquanto não tem saúde pública, não tem educação pública. Então, isso é uma primeira mentira, né? E uma segunda mentira que é muito importante. Isso, como eu sou professor de Direito, a gente fica assim, essa coisa... E na área de constitucional, a Constituição, ela estabelece princípios da ordem econômica. E ela diz o seguinte, fala, olha, né, ela tem princípios que vêm de origem liberal, livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada, por exemplo, mas ao lado, por exemplo, de função social da propriedade, diminuição da desigualdade social e regional, né, e esses são princípios obrigatórios. E o Congresso Nacional não tem observado isso. O que a gente vê, né, é um Congresso escravo a falsos imperativos econômicos. Verdade, né? Regra fiscal, meta de inflação, e aí as pessoas pensam que é alguma ciência tão abstrata que, nossa, parece muito séria a coisa, faz sentido a inflação, faz sentido os juros altos, mas se você percebe, não, é interesse político por detrás que encareceu o alimento, é interesse político que deixou o hospital público ruim, mas isso é preciso dar esse salto de compreensão da população, por isso que a economia de Francisco Clara quer fazer um processo de educação popular da economia, fundamental. Porque a gente precisa, as pessoas precisam entender que o problema, a elite política precisa mudar a concepção de entender economia, porque eles também ficam nessa economia abstrata. Mas o povo pode perceber que a gente pode definir politicamente o que a gente quer com a economia, né? Exatamente. Exatamente. O orçamento público, o Brasil é pioneiro nos orçamentos participativos, né? Experiência dos anos 80 e 90, belíssimo. Que Belo Horizonte teve experiência, Porto Alegre foi a primeira, né? E o que era? O povo discutia o que a minha comunidade, o que a minha pequena polis pode ali ter de direito. E aí o pessoal elencava. Era um processo de educação coletiva e comunitária e desenvolvia-se a cidade. Mas isso foi tirado. Rapidamente foi tirado, enfraquecida a democracia no país. E hoje a gente precisa restaurar um processo de democracia com uma outra economia, porque, infelizmente, a economia que a gente tem hoje, ela é ríspida ou violenta com a ideia de democracia que nós temos, porque ela quer monopolizar e concentrar riqueza. Então, eu lembro agora, por exemplo, fui fazer alguns trabalhos lá em São Paulo, de onde eu sou, e vi uma rede de supermercado que vem de fora do Brasil, dominando os pequenos mercadinhos. E o pequeno trabalhador que tem o seu pequeno mercadinho, ele não consegue resistir a esse mercadinho pequeno que vem de uma grande corporação para dominar o mercado local. Então a gente precisa, eu acho que pensar essas economias populares, que são as pessoas que estão na economia informal, como as pessoas geram riqueza e como a gente precisa de políticas públicas para isso. Porque hoje é só o empreendedor, né? Hoje é só o faça você mesmo, seja líder de seus negócios, mas não, as pessoas precisam de que elas tenham políticas públicas para fortalecer os negócios locais e fortalecer a economia local. Exatamente. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar para todo mundo, olha, nós não estamos condenados a esse sistema econômico, a esse modelo econômico. Ou seja, nós podemos escolher o nosso próprio sistema econômico. A gente pode ter, sim, uma sociedade com mais justiça, com mais igualdade, onde as pessoas não passem fome, onde as pessoas têm acesso à educação, à saúde. Isso é uma escolha política, né? E a questão muito importante não é que nós estamos subjugados à economia, ou seja, nós, enquanto democracia, enquanto povo, né, e até o direito como produto da democracia. Né? Mas ao contrário, ou seja, é o economista que tem que se virar para falar, olha, nós temos que dar um jeito aqui de todo mundo comer, morar, ter saúde, ter educação, ser feliz. Isso é possível, isso existe em vários lugares e a gente pode criar aqui, né, entre nós. Exatamente. Né? E o que você falava até nesse intervalo foi isso, né? Os países que saíram da pobreza, que desenvolveram-se, foram países que criaram um projeto de um Estado com um projeto popular de sociedade, né? Exatamente. Ou seja, como a sociedade se desenvolve coletivamente. Criar um projeto. Hoje a gente não tem um projeto econômico para o país. Isso é um erro. Hoje a gente não tem um projeto popular de soberania, de desenvolvimento, de indústria. Né? Esses dias conversava com um rapaz que era motorista de aplicativo, que ele dizia, eu tenho um projeto, um homem simples, eu tinha um projeto para mantas, para ruas, para desenvolver, para as ruas não terem tantos buracos. Ele, na simplicidade dele, elaborou algo.
Mas por que isso não vai para frente? Porque ele não tem uma sociedade que está desenvolvendo o conhecimento e o projeto tecnológico, né? Uma tecnologia própria, autônoma. O Brasil hoje é um país muito dependente, infelizmente. Sim, né? sim. E eu acho que assim, uma questão importante de ressaltar também, né, agora que a gente está em meio a essa discussão sobre imposto, né, tributação dos mais ricos, né, quem paga tributo no Brasil são as pessoas que ganham menos, né, quanto mais rico, menos tributo paga, está tudo de cabeça para baixo. E isso é posto como se fosse, isso é posto de forma ideológica, distorcida, né, enganando as pessoas. E eu acho que é importante dizer como que a gente tem, eu, obviamente não estou generalizando, mas uma parte expressiva do Congresso Nacional, que são pessoas muito despreparadas e a serviço de interesses que são interesses contrários aos interesses da população e principalmente das pessoas mais pobres, das pessoas que trabalham, da classe média também. Né? Exato. Muito do que a gente recebe nas redes sociais, no nosso WhatsApp, nas nossas redes de comunicação, tem muito ali que pode ser desinformação, né? A gente tem que olhar porque a desinformação existe ali, né? E a desinformação é intencional por esses grupos, né? Sim. Hoje o debate da tributação das grandes fortunas vira um debate que uma pessoa que acha que tem sua casa própria e tem seu carro, ela também vai ser taxada. Mas não, né? E não é, Estamos é o falando, contrário. Ela nem imagina que o bilionário é algo muito diferente do que ela vive e não vai afetar a ela, né? Mas vai ser realizada justiça fiscal, que é quando o povo reconhece que quem tem mais tem de pagar mais e quem tem menos paga menos. Proporcionalmente isso dentro de uma tabela, dentro de um ensino. Aí uma matemática, né? A matemática serve ao interesse político e é isso que a gente precisa balizar, que o interesse político está ruim, por isso que a economia não está servindo a todos, não é? Sim. Pois é, Eduardo. Olha, passa rápido demais. Voa. Né? Voa. É interessantíssimo. Muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite e com certeza nós vamos chamar, né, novamente para a gente continuar com essa conversa importante para toda a população e gostaria muito de agradecer a nossa audiência, aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, né, para a gente continuar aí esse debate e pensar a nossa sociedade muito complexa. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor Luiz Quadros. Grande abraço. Um grande abraço. Grande abraço.